será que nos acostumamos a conviver com a violência? Ou pior, será que agora somos nós os atores principais de atos violentos? Fazer justiça com as próprias mãos é violência. Estamos no tempo e agora julgamos as pessoas em praça pública, apedrejamos, matamos. O caso de Fabiana e Maria de Jesus, morta depois de ter sido espancada pelas ruas da periferia do Guarujá, em São Paulo, traz à tona o lado primitivo do ser humano. E onde ficam os direitos humanos? Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe agora no programa o juiz militar e ex-comandante da Brigada Militar, Paulo Roberto Mendes. Obrigada pela presença. O advogado integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Roque Rexigel. Obrigada pela presença também. E o professor de Direito da UBRA e também ex-comandante da Brigada Militar, nosso comentarista, Sérgio Abreu. Boa noite, obrigada pela presença de todos. Boa noite. A gente começa perguntando, então, o princípio da presunção de inocência aponta que todo cidadão é inocente até que se prove o contrário, né? Então, esse ato parece ser uma clara violação desse direito, além de ser um ato cruel, né? Realmente, né? Esse princípio ele é uma conquista da humanidade, é uma conquista do ser humano, e que vem colocado lá na Declaração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, francesa. Então é uma evolução do pensamento humano em estabelecer que todo aquele que é apontado como culpado tem o direito de se defender e tem a presunção da sua inocência. Então é um princípio básico de humanidade, né, e de justiça. Na visão de vocês, o que levou então essas pessoas a cometerem esse ato tão cruel com essa dona de casa? Bem, nós temos que ver o contexto, né? Hoje o contexto da violência ele se generalizou e as pessoas, a meu juízo, já não estão mais acreditando no Estado, né? Então elas passam a tentar fazer justiça pelas próprias mãos, que é um retorno à barbárie, né? Inadmissível aí. Mas essa é a realidade. Tem vários casos, não é só este caso, esse não é um caso isolado. Nós temos um caso lá no Rio de Janeiro que amarraram um transgressor lá num poste. Nós tivemos hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, né, numa paralisação do transporte coletivo, as pessoas se rebelaram e destruíram 350 ônibus. Ontem, lá em Recife, lá também no metrô, quebraram. E por aí vai. Aqui em Porto Alegre, na Vila Cruzeiro, dias atrás, com o tal de toque de recolher, onde postos de saúde e escolas foram fechadas. Então, isso significa que as pessoas estão tentando, né, salve-se quem puder. Então, esta é a questão, é isso que nós temos que pensar. Ou o Estado realmente assume essa questão da segurança em todos os níveis dela, nas atividades próprias, ou se vai se perder o controle. O ministro Gilmar Mendes, do STF, né, da nossa mais alta corte, dias atrás, se manifestou sobre essa questão aí, da generalização da violência e os prejuízos que elas vão deixar para todos nós, inclusive para os nossos filhos, porque isso é uma coisa que anda para frente, ele não está estagnado e nem andando para trás. Então, este é o risco que a gente vislumbra. A questão do linchamento hoje é uma questão geral, que está atingindo praticamente todo o país. Doutor Roque, por gentileza. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma referência a essa senhora que foi vitimada nessa verdadeira barbárie, nesse linchamento ocorrido, a dona Fabiana e Maria de Jesus. Em memória dela e em respeito aos familiares dela também, fazer essa referência. E dizer que isso é uma coisa que tem nos preocupado muito, tem nos assombrado. Os linchamentos não são novidade. Todavia, a cada fato que chama a atenção da mídia e que é levado ao ar, vem logo uma explosão de diversos casos, né? O Coronel Mendes mencionou o fato desse menino do Rio de Janeiro, que foi amarrado em fevereiro num poste pelo pescoço, enfim. Logo em seguida teve outro que foi colocado em cima de um formigueiro, mais adiante teve um outro aqui em Itajaí também que foi justiçado. E a gente percebe, então, que isso se transforma quase que num movimento de manada. As pessoas não refletem mais, né? As pessoas não se preocupam mais em saber se efetivamente os fatos são verdadeiros ou não, e não obstante, mesmo que fossem verdadeiros, né, nós não podemos aceitar o fato de voltarmos
as eras primevas em que a justiça era feita pelas próprias mãos, né? Nós temos todo um arcabouço legislativo, um arcabouço judiciário, policial, que é o encarregado de atuar nessas instâncias, né? Mas será que as pessoas fizeram isso porque acreditam que quem tem que fazer não faz? Não digo fazer esse ato, mas sim combater o crime, condenar. Será que não mudou um pouco, eu acho que pode ter vários motivos, né? Mas muitas vezes é instantâneo, né? Veja, hoje cada vez nós temos uma sociedade mais complexa, né? Onde há os conflitos. E nós temos que nos preparar para esses conflitos e arrumar formas de solucionar esses conflitos. A violência, ela tem sido muito pautada. Então, quando a gente tem um conflito, às vezes um pequeno conflito em casa, nós já queremos resolver com a violência. Ou é com tapa, é com agressão, com um vizinho, nós não vamos discutir, nós já queremos agredir. Às vezes uma ocorrência de trânsito ali, mas a ocorrência de trânsito pode decorrer até no homicídio. Como a gente vê casos, né, no trânsito. Casos. Então é preciso hoje nós começar a desenvolver a questão da tolerância e formas de resolver os conflitos, conversando, dialogando, chegando a um consenso, mediando esses conflitos. Então é preciso nós começarmos a rever a nossa postura, porque a violência ela só gera violência, é uma espiral que não tem fim. Então é preciso nós encontrar um outro mecanismo que, se há esses conflitos, nós como cidadãos, e não jogar também para o Estado toda a responsabilidade, porque nós como cidadãos temos que aprender a viver na sociedade nesse complexo. Veja que a própria Bíblia já tem um ensinamento, uma tentativa de lixamento moral, e que foi disso, olha, quem não tem culpa, quem nunca errou, né, que atire a primeira pedra. Ou seja, nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos, nós cometemos erros. Agora, muitas vezes, os nossos erros, os nossos defeitos, nós queremos atribuir às outras pessoas e fazer justiça através de outras pessoas. É isso que nós temos que pensar e refletir enquanto sociedade. Eu queria perguntar para os senhores em que condições sociais esses casos de linchamento estão mais propícios a acontecer. Eu acho que em todas as categorias sociais. Não podemos atribuir só ao pobre, né? Porque isso é uma ação de massa, né? É coletiva. Agora, com relação a essa questão que o Coronel Sérgio coloca aí, né, do Estado, eu concordo só em parte com ele, quando ele diz que as pessoas também têm que participar. É evidente. Agora, o Estado tem que ser mais forte nisso aí, porque se o Estado não der o rumo, é evidente que esses espaços vão se abrir. E as pessoas hoje estão muito intolerantes em razão disso. Quer dizer, o transporte coletivo não funciona, o Estado não resolve aquela questão ali, as pessoas se dão no direito de quebrar. O posto de saúde lá não tem um médico, não tem estrutura, e assim vai indo. Então, hoje o que a gente tem visto aí é uma generalização da violência. Em todos os locais, em todos os locais, segmentos, em todos os segmentos sociais, em tudo aquilo que a gente imaginar. Então, a questão é a seguinte, como resolver? Na minha visão, o Estado vai ter que dar o start. Porque o Estado é que organiza a sociedade. A sociedade não se organiza sem o Estado. Então, por isso que eu me refiro que o Estado vai ter, a legislação nossa vai ter que ser melhorada nesse aspecto aí. O sistema prisional nosso hoje é falido, né, doutor? Está aí as questões do nosso próprio presídio central, que estão lá na organização, lá na ONU, lá. Enfim, tudo isso é violência. E as pessoas hoje estão intolerantes porque elas veem essas questões e não veem a solução nela. Então, elas vão, como o caso dessa menina. Evidentemente que esse fato e fatos como esse têm as mais diversas motivações. Agora, um ponto eu acho que tem que ser levantado aqui, tem que ser questionado. Pelas parcas notícias que temos a respeito desse fato, que através da imprensa a gente tomou conhecimento, me parece que foi um site, um perfil no Facebook, um perfil... Uma página. Foi uma página no uma página no Facebook que começou a levantar uma questão de sequestro de crianças e... Para rituais de magia negra, uma suspeita, né? Com o perdão da palavra, eu diria que, sacanamente, durante todo esse processo, falava em boato. Olha, há um boato, todavia nós devemos cuidar. É só um boato, mas não custa ficar de olhos abertos. Até que colocaram o tal do retrato falado dessa pessoa que se assemelhava muito a essa vítima. Né? Então, veja a irresponsabilidade de alguém que tem um verdadeiro canhão em termos de informação na mão e aciona esse canhão, né, insuflando ódios, né,
Outra questão que me preocupa muito são com os programas policialescos que, de certa forma, a meu juízo, também incitam muito a violência e o ódio. Diferentemente do que falava o professor Sérgio, que nós temos que cultivar uma cultura da paz, não uma cultura do ódio. Não raras vezes a gente vê o apresentador falando sobre determinados fatos que nem sequer ainda foram julgados, mas eles já fazem um pré-julgamento, e fazendo chacota do tipo: olha, eu não estou querendo dizer que você deve fazer justiça com as próprias mãos, mas vou dizer, se fosse o meu filho, a vítima, eu não sei o que eu faria, eu acho que eu perderia a cabeça, etc. Ora, isso tem um reflexo na sociedade, especialmente nas camadas mais vulneráveis da população, que é onde que são as maiores vítimas desses linchamentos, apesar disso poder acontecer em qualquer esfera, mas a verdade é que os linchamentos vitimam são justamente essas pessoas mais vulneráveis. Quem era essa dona Fabiane de Jesus? Era uma dona de uma casa. Uma pobre dona de casa. Algumas tinha... notícias que dizem que é meio doente mental. Bipolar, tomava então, remédio. Então, e deixou uma criança pequena. Deixou um filhinho. Dois filhos pequenos, Dois filhos, né? Um menorzinho de um ano. Exatamente. Agora, assim, vocês até estão falando da influência da mídia, né? Vocês acreditam que as declarações da jornalista Raquel Sherazade influenciaram no número de linchamentos? Porque ela declarou favorável a isso, meio que incitando, né? Vocês acham que isso foi um ponto... É uma responsabilidade muito grande, né? Porque tudo aquilo que é vinculado à imprensa, hoje ela tem uma influência na opinião pública. E aí eu vejo o papel importante da imprensa, de informar, mas não de querer influenciar na opinião pública. E aí que, às vezes, o problema da imprensa é a questão de querer influenciar ou impor uma opinião pública. Ela tem que informar os fatos. E na área da segurança e da violência, ocorre muito, às vezes, a questão da disputa do espaço, da disputa de concorrência de emissoras, as ênfases como se dá à criminalidade, como se fosse um ponto extremamente importante, né? Inclusive agravando o significado daquilo. Então as pessoas passam a ter uma pré-noção. Ou seja, elas não sabem o fato, elas não têm o conhecimento do fato, da circunstância que acontecem os fatos, e às vezes, simplesmente por uma pré-noção, ela forma uma opinião e já se posiciona. E muitas vezes o lixamento está muito nessa pré-noção, ou seja, alguém falou, aquela pessoa recebe como verdadeiro e passa aí a tomar uma atitude. Então nós devemos combater veemente esse tipo de pensamento, esse tipo de corrente de pensamento que leva e influencia a violência. Eu sou professor, como o professor Sérgio, tenho absoluta certeza que ele também comunga desse. Nós geramos credibilidade no nosso público, que são os alunos. Tá? Então nós temos uma responsabilidade muito grande em relação àquilo que nós vamos falar em sala de aula. E eu acho que assim também o âncora de um telejornal, que é nacional, né? Ele tem uma responsabilidade muito grande. E eu acho que foi uma temeridade o comentário desta jornalista. Né? Acho que beirou assim a irresponsabilidade. Não sei se teve um reflexo direto nisso também. A gente não pode fazer um linchamento, né? Já que estamos falando de linchamento, fazer um linchamento da dona Raquel Sherazade, que, não obstante eu não compactue com os posicionamentos dela, ela é uma pessoa responsável, uma pessoa que tem uma liderança e tem também uma opinião muito forte. Mas eu não sei, eu acho que aqueles que seguram o microfone, como vocês, tem que ter um cuidado muito grande. Que tem esses assuntos, esses temas têm que ser discutidos, a comunidade tem que começar a se apropriar mais das informações. Né? Discutir, refletir, pensar mais sobre essas questões. E às vezes até num jogo de futebol, às vezes o locutor, no afã da emoção, da torcida, do jogo, ele pode até estimular uma violência dentro do próprio estádio, né? Claro. Dentro do próprio, entre os torcedores. Muitas vezes até inadvertidamente, né? Sem ter aquela intenção, mas no afã da mensagem que ele coloca ali, do entusiasmo da partida, ele pode estar influenciando num ato de violência. Bom, e a família dessa jovem, ela pode ser indenizada pelo Estado nesse caso?
Certamente, né? Certamente, se for provocada a justiça aí, vai ser, porque foi um ato totalmente ilegal e indevido, né? Agora, voltando àquela questão na anterior verdade, é uma questão ali na verdade, é uma multidão que se forma rapidamente e que toma aquela atitude. A responsabilidade do Estado vai dar se houver um fator direto ali, se havia presença policial, ou se houve chamamento da polícia, porque se o Estado poderia evitar aquele crime. Muitas vezes não é o que ocorre. Me parece que ali a multidão se mobilizou e cometeu aquele fato ali. Então, aí tem que verificar se realmente há uma ligação entre uma conduta que o Estado deveria tomar e o fato que aconteceu. Certamente isso vai ter uma grande discussão. Eu já acho que o Estado tem que ser responsável, né, por aquele caso, porque houve um fato gravíssimo envolvendo a pessoa, né? Enfim. Mas com relação àquela questão anterior ali da jornalista, né? Embora seja reprovável, evidentemente, né? Mas nós não podemos atribuir também a ela esse fato, porque é muito menor. A questão da violência é muito maior. Isso só aconteceu, não foi pela manifestação dela, pelo contexto muito maior que se estabelece aí nas grandes cidades, especialmente, né? Então, isso aí me parece que... Mas, de qualquer forma, nós não podemos aceitar o fato de que pessoas que tenham poder de voz, elas encorajem atitudes como esta, né? Ou aplaudam publicamente atitudes como esta, né? Já chamou a atenção, aliás, o senhor participou de um programa de rádio ontem, em que se fez a enquete, que se chegou à conclusão de que 46% dos ouvintes que participaram da pesquisa estariam de acordo com o linchamento caso a vítima fosse efetivamente a responsável se estivesse envolvida com Mas os é exatamente isso que eu coloquei antes, porque as pessoas não acreditam no sistema criminal, vamos dizer assim, então elas entendem, né, como razoável o justiçamento. Mas essa pergunta, por isso a gente não pode incentivar isso. Mas essa pergunta, me permite, ela teria que ser complementada. E se fosse parente seu, você também teria essa posição? Claro. Porque a questão é muito assim, quando está lá no quintal dos outros, é muito fácil dar opinião. Claro. E principalmente, às vezes, perguntas que são muito diretas. São perguntas para se responder rapidamente. É uma enquete ali que faz na rádio. E essa enquete, ela não leva a reflexão. A pessoa, às vezes, ela liga para participar da enquete, mas não em relação ao conteúdo que está se trabalhando. Então, também a gente tem que ter um cuidado com essas enquetes que sejam feitas, né? Porque elas são também muito perigosas, porque elas têm, muitas vezes, ela pode tendenciar também uma opinião pública. Sim. A gente vai aproveitar que, por coincidência, né, a gente está com 2 ex-comandantes da Brigada Militar aqui, e a Polícia Militar, ao se deparar com casos como esse, ela garante a integridade física da vítima, né? No caso da Brigada Militar, como é feito, então, o atendimento desse tipo de ocorrência aqui no Estado? Sem dúvida, é sempre muito delicado quando envolve aglomeração, mas o dever, né, do Estado, como diz o Coronel Mendes, né, mas da Brigada especialmente, e que se depara muito seguido no policiamento ostensivo. Não é incomum a brigada chegar num local de crime e as pessoas ali, parentes, comunidade, estar com os ânimos exaltados, muitas vezes já querer... Porque aquela também, quando há um fato assim, nos aflige, né? Nós queremos tomar uma medida imediata, nós queremos resolver, nós queremos justiça imediatamente. Então, os policiais têm que estar preparados para tomar as medidas, né, necessárias e que dê garantia também a essa pessoa. Porque mesmo a pessoa que cometeu o delito presa, no momento que ela é presa, ela passa por uma responsabilidade do Estado. E o Estado tem que preservar-lhe também a segurança. Isso é um direito de todos nós. Quando formos acusados, quando se envolver num delito, nós vamos ter que ter essa proteção. E certamente a Brigada, no dia a dia, ela evita muitos desses incidentes, porque ela tem já nos seus profissionais, já há uma preparação para lidar com esse tipo de situações. Bom, e ao mesmo tempo que há casos de linchamento, né, também acontecem execuções, muitas vezes a queima-roupa, dentro de bairros, né, de desafetos, de pessoas ligadas com o tráfico de drogas. Isso também influencia essa revolta na sociedade? É evidente, né? Aliás, o linchamento, eu estava vendo aí uma pesquisa no jornal, que relataram 20 casos de linchamento no país este ano. Certo? O caso dessa moça seria o 20º. Bom, mas o caso de homicídio e latrocínio é enorme, né? Então, essa é uma questão que hoje, por uma razão ou por outra, o fato é que, principalmente no mundo do crime,
O pagamento da vida hoje virou uma banalidade. Não houve o descontentamento lá, não houve o pagamento da droga, houve alguma atitude e vai para a linha reta. Esta é uma verdade absoluta. Então, essa é a gravidade. O linchamento até ele torna-se menor em cima desse grande número aí, roubos, homicídios e latrocínios, é impressionante. É só olhar as estatísticas, elas só aumentam. Né? E isso leva um descrédito na população, porque, por exemplo, os furtos hoje praticamente não se registra mais. Porque as pessoas vão entender que não vai resolver, não vai haver uma ação, uma investigação, alguma coisa que leve à condução da prisão, né, daquela pessoa. Então, vai gerando essas consequências aí. Um vai achando que tem que matar, tem que tomar providências. E há uma dificuldade muito grande de se fazer um estudo mais exato sobre a questão do linchamento, porque o linchamento não é um crime tipificado no Código Penal. Tá? Os números são desencontrados. O coronel fala em 20, né? Foi o que eu li. O Núcleo de Estudos da Violência da USP de São Paulo fala já em 36 agora. Né? Mas por que isso? Né? Porque as pesquisas são aleatórias, são com base nas informações jornalísticas e assim por diante. E assim, né? só interrompendo um pouquinho, especialistas afirmam que quando ocorre um caso desse, logo ocorrem outros. Ah, sim. Um A explosão, né? de casos a partir da divulgação desses fatos é algo assustador. Aquele caso que houve no Rio de Janeiro, no Recife, lá, né, do jogo de futebol, o camarada, 2 pegaram lá, tiraram o vaso sanitário, que é uma pedra forte, subiram a escadaria, foram lá e jogaram em cima. Quer dizer, isso só está se agravando. Antigamente você tirava o saquinho com xixi, né? Hoje é um vaso sanitário. No jogo aquele no Grenal, anos atrás aqui no Beira-Rio, né, que a torcedor lá queimaram os sanitários ali, né? Então, eu volto a dizer o que eu disse lá no início, quer dizer, o que a gente nota é que só está se agravando a situação, ela não está regredindo, ela está avançando. E é isso que nós temos que nos preocupar. Precisa ser mais rígida nesses casos? Falta a impunidade é muito grande? Ou claro, a impunidade, isso que alimenta a polícia é a impunidade. Eu acho que nós temos que pensar o seguinte: o que passa na cabeça da pessoa de sair do seu lugar, ir no banheiro, arrancar um banheiro, sabendo dos riscos que tem, então ela não mediu a consequência. Então aí, essa que é uma questão importante, principalmente nos mais jovens, né? Ou seja, dosar as consequências dos fatos. Ou seja, todo ato que nós praticamos, tudo aquilo que nós fizemos tem uma consequência. E essa consequência, ela vai interferir no direito de outra pessoa. Então essa relação de respeito entre as pessoas é que precisa ser resgatada, né? Porque não adianta nós criarmos presídios. Nós temos que discutir por que nós estamos aumentando a criminalidade, por que nossos jovens estão sendo empurrados para a criminalidade. E essa violência, como o coronel Mendes referiu, a questão de execuções, de tráfico, de dívida, né? Veja, no Rio de Janeiro teve um período que era o bicheiro, né, que comandava o crime, então era o jogo do bicho, né, as fraudes, mas eram pessoas mais de idade, né, tinham uma outra forma de resolver os seus problemas, de fazer as cobranças. Na medida em que foi esse crime mudando para a droga, e esses bicheiros mais antigos, eles foram saindo desse mercado e foram entrando mais jovens, houve uma jovialidade do criminoso, e o jovem ele não mede as consequências. Ele vai tomando medidas mais severas, mais violentas. Então, vai trazendo a solução dos problemas, a cobrança, usando a violência extrema, como são praticamente as torturas, né? Ou seja, pessoas que são executadas, outras eram amarradas em palanques e eram deixadas ali à exposição nos morros cariocas. Então, houve uma jovialidade desse criminoso, essa jovialidade inconsequente, porque ela não está preocupada com as consequências, e leva, então, esse círculo de violência extrema e que chega em todo o país, aqui, por exemplo, em Porto Alegre, nas áreas de drogas, que também a questão da morte passa a ser aí, uma solução para as dívidas. O Roque tem a não, a respeito da questão que tu falaste, que a cada notícia desse tipo de violência há uma explosão de casos, né? O Núcleo de Estudos da Violência lá da USP, ele registra que em 1991
ocorreu lá no Mato Grosso um caso que ficou famoso nacional e internacionalmente, de 3 rapazes que foram também vítimas de um linchamento, sendo que um deles, inclusive, foi queimado vivo, né? E claro, que filmado e logo em seguida na rede mundial de computadores. E naquele ano ocorreram 48 casos. No ano seguinte foram 148 casos. Meu Deus. Tá? Então, esse processo ele realmente Só existe cresce. mesmo. Né? Ele Antes cresce de bastante. finalizar aqui, tenho uma pergunta. Eu queria entender como essas pessoas que participaram nesse caso da Fabiana, tá? Como elas vão ser julgadas, já que Foi um foi um crime ato coletivo, que indícios se tem? Só aquelas imagens que foram postadas na internet são válidas? E são terríveis as imagens. A gente até decidiu não mostrar hoje, Claro. porque Sim, não sim. tem nem porquê. Uhum. Vai haver agora todo um processo de investigação, uma investigação, né? Vai se buscar todos esses elementos, imagens, né? Para verificar as pessoas que atuaram diretamente na execução, na prática do crime, né? Na prática do homicídio. Certamente vai envolver desde a investigação do site, como é que foi a origem disso. O site já foi ouvido, inclusive o proprietário do site já teve a primeira audiência já na polícia, né? E vai se buscar todas essas provas e verificar ali os autores. Realmente é um crime coletivo, são várias pessoas, né, que executaram e que participaram diretamente. Certamente outras pessoas só acompanharam, porque em algumas imagens nós mostramos se mostra até crianças. A gente vê crianças andando naturalmente, como se fosse uma festa, né? aquele ambiente. Mas certamente com as imagens já tem autoria, já há um, inclusive, que já foi identificado, já ouvido pela polícia, e aí eu acho que tem provas aí bastante significativas para responsabilizar essas pessoas. Né? Eu queria pedir as considerações finais, então, de cada um em relação a esse caso e agradecer também a presença de vocês no Conexão. Por favor. Bom, eu acho que a gente se deparando com um caso desses e tantos outros que a gente tem conhecimento, sabendo também da atual situação de todos os estados, do estado de um modo geral, né, com tantas demandas que tem que atender e não tem fôlego para tanto, nós temos que pensar numa mudança de paradigma. Né? Temos que nos preocupar de procurar uma cultura da paz, né? Fazer com que as pessoas se deem conta de que não são só eles que têm que resolver os problemas, o tal do eles, que é essa entidade abstrata, que são os outros, né? Mas que cada um de nós é responsável pela criação da paz e por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna. Eu acho importante esse programa abordar esse tema, porque discutindo, esclarecendo, refletindo, largando essas mensagens, nós podemos romper esses ciclos de violência. E principalmente quando chega ao pique máximo, como aconteceu, e que não podemos aprovar esse tipo de conduta pela comunidade, mesmo que em situações extremas, né, que nos repudiem, que nos revoltam determinadas ondas de violência. Mas nós temos um papel importante. Nós somos construtores da sociedade, nós somos integrantes das comunidades. O espaço público, a coisa pública, ela pertence a nós, ela não é dos outros. Então é importante nós desenvolvermos já dentro de casa e na nossa comunidade essa noção de paz, né? Reforço do nosso colega, né? Essa mensagem de paz, de busca do diálogo e principalmente da tolerância. Coronel? Olha, eu não sou muito otimista com relação a isso aí, porque se a gente olhar para as estatísticas, aí como eu disse antes, a gente só vê avançar. Evidente que a gente tem que buscar uma construção de paz, até na Constituição lá fala na construção da paz social. Agora, o que a gente vê hoje, a corrupção tomando conta das casas, né, porque os noticiários estão todos aí, a insegurança das pessoas sendo uma realidade, e isso tudo forma um caldo e que, infelizmente, gera essas ações extremamente violentas, como essa do linchamento, mas volto a dizer que são muito menores em relação a crimes muito mais graves, como os próprios homicídios que a gente tem visto aí, os latrocínios, os roubos, enfim. Então, é isso que nós vamos ter que fazer um enfrentamento. Não tem outra alternativa na minha visão, porque o Estado vai ter que se estruturar melhor nessa questão. O Poder Judiciário, a questão dos presídios, né, que é uma violência enorme. Os presídios na situação que talvez vejam um presídio central, aquele presídio lá de Pedrinhas, lá no Maranhão, né, que estão matando as pessoas dentro do presídio, sobre a proteção do Estado.
Isso é inadmissível. E é isso que as pessoas estão se dando por conta hoje. Qualquer fato social contrário ao interesse da população gera um direito, entre aspas, à população de fazer um quebra-quebra, de fazer atos de extrema violência. Isso é muito grave. Tá certo, eu quero agradecer então a presença do juiz militar e ex-comandante da Brigada, Paulo Roberto Mendes, do advogado integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Roque Requizigel, e do professor de Direito da UBRA e também ex-comandante da Brigada Militar, Sérgio Abreu. Obrigada pela presença. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar sobre a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Não saia daí.